Eu acho que é importante a gente saber do que a gente está falando, né? Porque senão as palavras também podem ecoar para o ar. Então, quando a gente fala de juventude, o que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma juventude? Não. Não existe só uma juventude, apesar de que todas as juventudes que existem têm muitos pontos em comum, né? Pontos positivos e pontos negativos. Mas não existe só uma juventude. A juventude ela não é igual dependendo da classe social, ou seja, dependendo se você é rico, se você é pobre, dependendo se você é branco, se você é negro, dependendo se você é heterossexual, se você é homossexual, né? Dependendo de onde você estuda e dependendo principalmente ou muito de onde você mora. Isso todo mundo já deve ter tido experiência. Se você diz que você mora, eu não sei exatamente os bairros aqui, mas num bairro que é um bairro à beira-mar, provavelmente, Gonzaga. Se você diz que você mora no Gonzaga, não é igual a zona? Noroeste. Não é igual, ele fala baixinho, não escuta, igual a zona noroeste. Então, o que a gente quer dizer é que a gente, quando trabalha com juventude, a gente sempre, não é que a gente precisa de dizer juventudes, mas a gente sempre precisa de conceitualizar do que é que nós estamos falando, dependendo da classe, gênero, raça, grupo e o contexto histórico, entre outras questões, né? Pode passar, por favor. Definição. Há duas tendências de se analisar juventude. Quando nós analisamos os aspectos que são homogêneos. O que é homogêneo na juventude? O que vocês acham que é igual? Eu falei o que é diferente. O que vocês acham que é igual? O que é igual? O que os jovens todos têm em comum? Seja branco, seja negro, seja de qualquer classe social, o quê? Esperança no futuro, projeto de vida, alegria, vontade de viver, né? Tudo isso é semelhante. Quando o jovem não tem isso, nós precisamos de começar a ficar preocupados. Ser gregário, viver em grupo, isso passa por todos os jovens. Então, esses aspectos são aspectos uniformes também. E existe também, por outro lado, diferentes concepções, né, de juventude. E, em geral, as concepções sobre juventudes são não positivas, são negativas. Não é verdade? Quando vocês pegam um jornal, quando vocês pegam uma revista, quando vocês pegam um artigo, muitas vezes se olha a juventude, ou as juventudes, como eu falei, de forma muito negativa. Por quê? Porque se culpabiliza, primeiro e principalmente, esse número 4, se criminaliza a figura do jovem. Se vocês pegam um jornal, por exemplo, que fala sobre questão da criminalidade, a palavra que se usava antigamente, que não se usa mais, delinquência, né? Se fala muito sobre esses temas, utilizando a questão das diferentes juventudes, né? Por outro lado, alguém falou aqui, eu acho que antes, eu acho que vocês falaram, essa questão de que se até muito poucos anos não se viu o jovem no presente, se viu o jovem como aquele do futuro, né? O jovem não era o aqui e agora, não. O jovem é o futuro, mas o jovem é também, ou principalmente, é o presente, né? E essa questão muito maniqueísta, né, de ver o jovem também, quer dizer, por um lado, ele é considerado irresponsável, mas se exige que ele seja responsável. Por outro lado, ele é o futuro, mas se exige que ele tenha um comportamento no presente. E assim também se tinha uma visão, ou se tem ainda uma visão dos jovens, muitas vezes maniqueístas. Quem são esses jovens? Você me dá um pouquinho, tá? Quem são esses jovens? Bom, eu acho, não sei se vocês sabem, mas nós temos hoje no Brasil 50 milhões, na nossa população, nós ainda temos 50 milhões de jovens.
entre 15 e 29 anos. Nós nunca mais vamos ter no Brasil, e nem na América Latina, o número de jovens na nossa população tende a ser menor. 30% dos jovens vivem com menos de 3 salários mínimos. 15,7% dos jovens em famílias com renda per capita superior a 2 salários mínimos. Ou seja, os jovens ainda estão muito concentrados entre os pobres, né, na nossa população. 34% de 15 a 29 anos, 34%. Quase 7,9 milhões frequentavam a escola. 5% eram analfabetos. É muita coisa. Nós temos hoje no Brasil 753 mil jovens que ainda são analfabetos. Isso é um escândalo. Né? Parece que 5% é pouco. 5% é pouco dependendo do fenômeno que a gente fala. Se a gente fala de analfabetismo, é um escândalo. Nós temos 5,4 milhões de jovens que não concluíram o ensino fundamental. É muita coisa também. É muito jovem que não chegou ao ensino fundamental. E nós temos 3,5% dos jovens que entram na universidade e só conseguem cursar um ano. Né? Entre 15 e 24 anos, nós temos 7 milhões naqueles que o Sérgio falou que são os nenéns, que na América Latina se chamam os ninis, né? Não trabalham e não estudam, nem trabalham nem estudam, chamam ninis, né? E daqui a pouco eu vou explicar porque a maioria desses jovens são mulheres. Pode mudar. Os neném. Nós temos 7 milhões de jovens que foram classificados que nem trabalham e nem estudam, né? 157% eram mulheres. Vocês têm ideia por que há mais mulheres do que homens? São mulheres que têm filhos de maneira precoce, né? Ou que casam também, muito jovens, e que largam a escola. Tem um grande número de abandono escolar, principalmente das mulheres, largam a escola, ou que os maridos não deixam continuar estudando, também que nos estudos qualitativos a gente encontra muito, né? E que não conseguem trabalho, não conseguem entrar no mercado de trabalho, né? Aí foi uma pesquisa que eu realizei com a professora Mary Castro, né? Que de motivos de deixar de estudar, e vocês veem que as mulheres, 25% das mulheres deixam de estudar por conta da gravidez, né? Isso foi uma pesquisa realizada. Pode continuar. Bom, saiu uma pesquisa, não sei se vocês viram, da Organização Internacional da Juventude, que eles são ibero-americanos, ou seja, não é só América Latina, mas é também de Portugal e Espanha. Foi uma grande pesquisa sobre juventude, falando no futuro. Isso é bem interessante, porque sempre todas as pesquisas que nós fizemos, comparado com outros países da América Latina, o que nós vemos é que os jovens brasileiros eram essencialmente otimistas. Né? Eram muito mais otimistas que os jovens argentinos, bolivianos, peruanos, né? Uruguaios, etc. Né? Parece que essa percepção mudou um pouco. Mas, em todo caso, o resultado foi que mais de 70% dos jovens, na maioria das regiões, acredita que a situação dele será melhor em 5 anos. Mas esse otimismo não se traduz quanto à situação dos seus próprios países. Ela é menor quanto à situação dos seus próprios países, né? Que é alguma coisa que a gente precisa de começar a pensar. Mostra também que a violência e a insegurança são o principal problema que enfrentam os jovens em toda a América Latina, Portugal e Espanha. Espanha, nós sabemos que os níveis de desemprego são altíssimos, né? Muito mais altos que os nossos e de toda a América Latina. E a droga e o alcoolismo, em particular no Brasil, o desemprego na América Central e a economia na Espanha são outras das respostas mais voltadas, relacionadas com o que acontece nos vários países. Pode continuar. A violência.
Eu acho que todos vocês já ouviram falar no mapa da violência, que é realizado, eu acho que já há 16 anos, né, pelo professor Júlia Jacobo, que começou a trabalhar esses mapas da violência na Unesco, né? E os índices dos mapas da violência são índices que, infelizmente, não tiveram nenhum nível de melhora, né? As taxas de homicídio da população total de 1993 era de 24,8 por 100 mil habitantes. Em 2011, ela cresceu de 27,1, ou seja, não diminuiu a taxa de homicídio da juventude. Nós estamos falando de 15 a 24 anos. Não? A taxa de homicídio juvenis, que era de... Perdão, lá em cima era a taxa de homicídio geral. Embaixo, a taxa de homicídio juvenil, que era de 42,4 por 100 mil, passa de 53,4. Ou seja, nós temos, em 100 mil habitantes, quase 54 jovens que morrem. Né? O que vocês vão ver... pode passar para o outro. Vocês vão ver aí que morrem mais jovens no Brasil que nos conflitos armados mundiais. Né? O professor Júlio diz que entre 2008 e 2011, um total de 2.006 vítimas de homicídio, superior aos 12 maiores conflitos armados acontecidos no mundo entre 2004 e 2007. Né? Ou seja, efetivamente está existindo o genocídio de nossos jovens, né? Nós sabemos que mais dos nossos jovens de raça negra do que dos brancos, mais dos jovens em geral. Diz o Júlio, o Júlio diz que nós temos no Brasil mais do que um carandiru diário. Né? Nós nos escandalizamos com o carandiru, mas nós temos por morte, por homicídios, mais que um carandiru diário, ou seja, aproximadamente um carandiru a cada 19 horas no Brasil, menos de 24 horas. O que eu quero dizer é que morrem mais jovens negros, né, do que jovens brancos. Eu acho que isso é uma coisa importante para vocês, terem nas cabeças, porque, em geral, se diz que o Brasil não é um país racista. Né? A gente não escuta dizer em nenhum lugar que o Brasil é um país racista. Né? O Brasil é um país tremendamente racista, né? Nas suas formas de falar, nas suas formas de agir, né? E o que se comprova também nos homicídios dos jovens negros, que morrem muito mais do que os jovens brancos. Na nossa sociedade, a questão do trabalho, que já foi falada aqui, a questão de acessar a níveis educacionais mais adequados, que também é um problema, a questão de ao mesmo tempo ter um chamado para a sexualidade, os jovens também, a escola principalmente, né, não ter uma educação sexual desejada e um diálogo desejado por esses jovens, né, muito estigma, quando eu estava falando naquelas concepções, como se vê a juventude de forma negativa. Se a gente pegar as manifestações que aconteceram, a gente vai ver uma reprodução disso, né? Como, num primeiro momento, as manifestações apareceram como uma coisa absurda, como algo muito reacionário, né? Como alguma coisa muito contra qualquer e toda ideia que se tinha tido até agora. A mídia e a sociedade, elas reagiram no primeiro momento muitíssimo mal às manifestações, porque se reage sempre mal a tudo que vem das nossas juventudes. Claro que isso foi mudando, né? As políticas públicas também, tendo jovens como beneficiário e não como atores dos projetos sociais, né? A estigmatização pela sociedade dos diferentes níveis de participação juvenil, sendo ela de dança, de música, etc., né? Tudo que é jovem incomoda, né? Vide a instituição escolar. A instituição escolar funciona tão mal porque ela está profundamente incomodada com a cultura juvenil. Ela não aceita a cultura juvenil. O descrédito do jovem nos aparatos públicos, e a questão do individualismo, do narcisismo e do consumismo,
que é uma característica da nossa sociedade e aparece muitas vezes como uma característica só dos jovens, né? Que a gente escuta. Os jovens são consumistas, os jovens querem comprar tudo. A sociedade é consumista, né? E os jovens, evidentemente, que vivem na sociedade e eles passam a ser consumistas. São narcisistas porque é próprio, evidentemente, da idade, né? E são individualistas porque nós vivemos numa sociedade profundamente individualista. Então, nós não podemos culpabilizar as nossas juventudes. Pode mudar. Isso que é considerado negativo nos jovens pode ser positivo também, ou seja, os jovens têm rebeliões, né, têm rebeldias, né, muitas vezes ele é contra tabus e preconceitos, o que é profundamente positivo. Os jovens querem construir o novo, construir o novo. Os jovens buscam autonomia, né? Adrenalina, que é uma palavra importantíssima para as diferentes juventudes. Eles buscam fratrias, ou seja, eles que são gregários, eles têm que viver em conjunto. O jovem que não vive, que não tem grupo, nós temos que ficar preocupados e pensar o porquê, né? Eles apelam a diversas linguagens, né, como as TICs, as artes, né? Eles têm trânsito pelas diferentes organizações. Um jovem pode estar organizado em movimento social, em ONG, partido político, né, e em outras questões individuais. E eles podem, sim, se mobilizar, e os jovens estão profundamente mobilizados e a participação dos jovens é efetivamente uma participação política, como nós vamos ver na questão das manifestações. Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que eu fiz juntamente com a Mary, durante a primeira Conferência Nacional de Juventude, que é uma juventude muito organizada, inclusive politicamente organizada. E quando a gente perguntava para essa juventude a confiança nas instituições, vocês podem ver que a única instituição que os jovens confiam é a família, né? Isso pode ser muito dúbio também, porque efetivamente eles confiam na família, porque eles não têm outra instituição para confiar. Eles falam que eles confiam nos movimentos sociais e já pouco na escola e nas universidades. 1/3 dos jovens confiam na escola. E vocês veem como isso vai caindo. Quando chega nas assembleias, nas câmaras de deputados, vocês veem que os jovens não têm confiança nas instituições sociais, né? Por isso que eu digo que essa questão que aconteceu das manifestações foi uma questão anunciada. Quando a gente pergunta para os jovens dos maiores problemas do Brasil, é bem interessante. Na primeira conferência, os jovens responderam que era desigualdades sociais. Já na segunda conferência, eles responderam que era a educação, a qualidade da educação. Então, vocês podem ver que os jovens têm sim confiança, que os jovens participam e continuam participando efetivamente. Aí, quais as conclusões que a gente chegou a partir dessa pesquisa? Primeiro, nós quebramos esses mitos, né? Que os jovens não, e eu acho que as manifestações também quebram, que os jovens não querem discutir política, que o jovem é alienado, que eles são panfletários, que eles não têm propostas para as políticas públicas de juventudes, que eles fazem protestos pontuais, que eles não dialogam com o governo e que eles são inexperientes. Eu acho que a gente quebra isso, eu acho que as manifestações mostram muito bem como esses paradigmas foram e são quebrados. Que não há possibilidade de diálogo entre as várias gerações, que não há possibilidade de diálogo entre diferentes pessoas e organizações e partidos, que há incompatibilidade em propostas de reforma e projetos de mudanças estruturais, e que os jovens estão substituindo velhas por novas formas de fazer política, o que efetivamente eles estão fazendo. Eu deixo meu contato aí, se alguém quiser
pode fazer contato comigo, e o da Mary também, que trabalha comigo, para vocês poderem fazer contato se vocês estiverem interessadas. Muito obrigada por me escutarem e vamos continuar dialogando. Obrigada.